Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Versículos 9 em diante. Eu farei a leitura, você vai acompanhando aí. Nós tivemos hoje a surpresa, né, de que o nosso notebook queimou, né? Por isso que vocês não tiveram a projeção dos cânticos e agora também não tem a projeção do texto bíblico aí na parede. Mas vamos ficar em pé mais uma vez, vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. Nos diz assim Mateus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós ouvimos hoje e cantamos, não sei se você vai se lembrar, mas duas músicas que nós cantamos essa noite falavam de vida transformada. E evangelho resulta em vida transformada. Ainda hoje, nós estávamos com o pastor Neemias e sua família, e Jó, sua esposa, nos compartilhava um pouco do seu testemunho. Eu achei interessante porque ela compartilhou nos dizendo que: pastor, eu fui criada na igreja durante toda a minha infância e desde a minha infância. Minha vida toda foi criada na igreja. Mas a experiência do novo nascimento na minha vida só aconteceu aos 45 anos. Falei, até aos 45 anos, eu me achava cristã, porque a minha formação foi cristã. Mas a minha experiência com Jesus, a minha conversão, o meu novo nascimento, a transformação na minha vida, só aconteceu aos 45 anos. E aí ela citou algumas situações vividas por ela que revelavam essa transformação, essa mudança. Vida cristã envolve isso, envolve mudança de vida. Você vivia daquele jeito e de repente, a partir daquele dia, algo aconteceu dentro de você. Não aconteceu só no seu comportamento, mas aconteceu na sua natureza. Mudou algo dentro de você, em relação a Deus, em relação a você mesmo, em relação aos outros. Vida transformada. Quando eu olho para Mateus, eu vejo um exemplo de alguém que teve a sua vida transformada. Mateus era um publicano, ou seja, Mateus era um cobrador de impostos. Mateus estava na coletoria. Quando Jesus passa por ali, o vê e diz a ele: segue-me. Mateus era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Ele era mal visto pelo povo. O povo judeu olhava para Mateus com desdém, porque Mateus, sendo judeu, trabalhava para o inimigo que oprimia o seu povo e cobrava altos impostos aos judeus.
Mateus não era mal visto só pelo povo em virtude disso, por ser publicano, mas também por cobrar impostos a mais, pesando mais ainda a carga sobre o seu próprio povo. Isso revela muito do caráter de Mateus. Como todo publicano, Mateus era um homem ambicioso, insensível ao jugo, não se importava. Ele era insensível ao jugo imposto pelo Império Romano. Por isso o servia e tirava proveito disso para si mesmo. Mateus era judeu. E como judeu, Mateus ele era um legítimo filho de Abraão. Mas servia um povo ímpio que não temia o seu Deus e que não seguia a palavra de Deus. Como conciliar a profissão de Mateus como publicano e a sua fé como judeu? As duas coisas eram incompatíveis. Os publicanos eles eram considerados cerimonialmente impuros, espiritualmente imundos aos olhos dos judeus. Isso por causa do seu contínuo contato com os gentios, ou seja, com os não-judeus. Os rabinos que ensinavam a lei nas sinagogas, ensinavam seus alunos a não comer na companhia de publicanos, junto com publicanos. Então os publicanos, eles viviam com um olhar de desprezo por parte dos religiosos judeus. Daí nós encontramos Mateus capítulo 9. Os versículos que aparecem antes do texto que eu li com vocês, falam-nos do encontro de Jesus com um paralítico em Cafarnaum. E um dos ensinos acerca da cura do paralítico em Cafarnaum, que antecede ao chamado de Mateus, foi justamente o fato de Jesus ter dito que ele tinha poder para perdoar pecados. Eu acho que o fato de Jesus ter provado que ele tinha poder para perdoar pecados, isso deve ter impactado o coração de Mateus. Porque Mateus sabia que ele era pecador. Todos os dias, certamente, os judeus faziam-no lembrar de que, como publicano, ele era um pecador e traidor do seu país. Mateus, quando toma conhecimento de que Jesus, ele curou o paralítico de Cafarnaum e perdoou os pecados, saber que Jesus tinha poder não só para curar, mas tinha poder para perdoar pecados, isso certamente mexeu com a mente e com o coração de Mateus. Daí Jesus impactá-lo, chamando: segue-me. E Mateus deixa a coletoria e vai passar a seguir a Jesus e se tornar não só um discípulo, mas um apóstolo a serviço dele. Jesus chama Mateus para segui-lo. Seguir Jesus significa deixar a coletoria.
Mateus deixou de ser Mateus, o Mateus publicano, para se tornar o apóstolo de Jesus Cristo. Meus irmãos, chamar um publicano para segui-lo, aos olhos humanos, não foi uma boa escolha. Talvez aos olhos de muitos, inclusive pessoas que eram simpáticas a Jesus, a escolha de Mateus foi uma má escolha da parte de Jesus. Chamar um publicano para fazer parte do grupo de apóstolos era algo bem complicado. Os publicanos não podiam frequentar a sinagoga. Os publicanos não podiam sequer serem testemunhas diante dos juízes. As suas palavras não tinham valor diante dos juízes. Mas Jesus chama Mateus. Jesus chama Mateus. Deus chama todos. A igreja recebe todos. Mas a igreja não aceita tudo. Mateus, para seguir a Jesus, precisou deixar para trás a sua vida para viver do jeito que Jesus queria que ele vivesse. Seguir Jesus significa seguir um outro caminho. Seguir Jesus significa vida transformada. Abram, por favor, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Esse texto de Efésios capítulo 5 nos diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imputicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, ou coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te e dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vida cristã é vida transformada. Vida cristã é deixar as obras das trevas para andar na luz. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Mudança de atitude implica em mudança de natureza. A vida de Mateus passa a ser uma vida transformada. A pena que antes era usada para somar cifras de dinheiro ganhado ilicitamente, agora servia para anotar os acontecimentos de Cristo. Ou seja, Mateus consagrou a Jesus as suas habilidades. Mateus passa a escrever o seu evangelho, passa a anotar os acontecimentos e fez um evangelho para o seu povo. A voz de Mateus, que não era ouvida pelos juízes, no seu evangelho passa a ser um instrumento para anunciar o evangelho aos judeus, ao seu povo. O evangelho de Mateus é escrito aos judeus, ao povo de Mateus, que quando ele não era seguidor de Cristo, não lhe dava ouvidos. Mas agora Mateus tem a verdade nos seus lábios. E Mateus está convencido de que Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento. É por isso que Mateus, frequentemente no seu evangelho, ele vai narrando algo da parte de Jesus, e aí ele diz assim: e aconteceu isso para que se cumprisse, e joga o seu leitor para o Velho Testamento. Frequentemente Mateus escreve no seu evangelho dizendo: e ele disse isso para que se cumprisse, e ele joga o leitor para o Velho Testamento, porque Mateus quer mostrar para o seu povo de que Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento. Essa é a voz de Mateus para o seu povo. Ele escreve um evangelho e em nenhum momento ele fez menção de si mesmo. É interessante isso. Mateus andou com Jesus, ele escreve um evangelho falando da história e das experiências de Jesus, mas em nenhum momento você vê o nome de Mateus no seu evangelho. Os nomes que mais aparecem no evangelho de Mateus é Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estão sempre na vitrine. Mateus não aparece. Isso revela que o caráter de Mateus também foi mudado. De um homem orgulhoso, Mateus agora se torna um homem humilde. Humildade é a verdadeira marca de conversão. Não há evidência de conversão na vida de uma pessoa se ele é altivo, orgulhoso, se ele não tem um coração quebrantado diante de Deus, se ele não tem um coração quebrantado diante das pessoas. Uma pessoa embrutecida, uma pessoa enrijecida, uma pessoa que só olha para si mesmo, ainda não conhece o Evangelho. Ainda não nasceu de novo.
ainda não está cheio da presença de Jesus, precisa passar por conversão, por novo nascimento. Uma pessoa que tem dificuldades para reconhecer erros, ainda precisa conhecer o Evangelho e a natureza da vida que Jesus produz na vida de alguém que o conhece e o segue. Mateus aparece um único momento, mas ele sequer coloca o seu nome. Quem vai falar de Mateus é o Evangelho de Marcos, é o Evangelho de Lucas, mas o próprio Mateus não fala de si mesmo. Mateus convidou Jesus para ir à sua casa e Mateus oferece-lhe um banquete e convida publicanos e pecadores para estar também com Jesus. Mateus quer compartilhar com seus amigos a bênção de Jesus na sua vida. Essa é uma experiência que um verdadeiro convertido também possui na sua história. Quem realmente conhece Jesus e tem sido transformado por Jesus, se importa com as pessoas e deseja que os outros também conheçam aquele a quem ele segue. Não é simplesmente mostrar uma religião, é apresentar Jesus. Mateus não está apresentando uma nova religião, Mateus está apresentando Jesus, a quem ele está seguindo agora. Aquele a quem ele deixou a coletoria para agora se tornar seu seguidor. Mateus convida seus amigos. Seus amigos enchem a casa de Mateus para conhecer Jesus. E Jesus está ali com seus discípulos, fazendo aquilo que os doutores da lei abominável. Jesus está comendo com pecadores. Jesus está comendo com publicanos. Os fariseus, ao verem Jesus comendo com publicanos e pecadores, se escandalizam e se queixam com os seus discípulos, dizendo: como pode? Porque ele come com publicanos e pecadores. E Jesus então responde dizendo: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que pancada para os fariseus ouvirem isso. Porque os fariseus eram os conhecedores da lei, mas estavam tão distantes do ensino da lei. Sabiam tanto a Bíblia, mas ainda não haviam aprendido o que significava misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. E essa é a mensagem que eu e você temos a levar. Jesus não veio para chamar justos e sim pecadores. E essa é a mensagem que Mateus levou durante toda a sua vida. Conta-se que após a ressurreição de Jesus, Mateus passou a pregar para os judeus o seu evangelho.
e testificar acerca dele. Para Mateus, Jesus é o Messias, o Cristo prometido aos judeus. Depois de fazer seu próprio povo, seu campo missionário, conta-se de que Mateus foi para o norte da África, a Etiópia, e lá morreu como mártir. Morreu pela sua fé. Mateus creu em Jesus e o seguiu até o fim da sua vida, jamais deixando de anunciá-lo. Algumas mensagens que nós precisamos pensar nessa noite. Uma: você segue a Jesus? Quais são as evidências que revelam que você segue a Jesus? O que você deixou para trás? Que eram coisas que desagradavam a Deus, mas você deixou para trás, porque você decidiu segui-lo. O que revela que a sua vida tem sido transformada por Deus, desde que você tomou a decisão de segui-lo? Que transformações aconteceram em você que revelam que a sua vida tem sido transformada por Deus? Você, como seguidor de Jesus, você tem anunciado Jesus? Você tem orado, ao menos orado, pelos seus colegas, pelos seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho? Você tem orado pelos seus vizinhos, pelos seus parentes? Você tem orado pela conversão dos seus filhos? Porque seus filhos também precisam conhecer Jesus como Salvador e Senhor. Mesmo que eles tenham crescido na igreja, eles podem estar na igreja sem entender ainda o que é o Evangelho. Eles se acostumaram com a igreja, com o ambiente, com os cânticos, mas ainda não conhecem Jesus como Salvador deles, como Senhor deles. Eles seguem a igreja, mas ainda não seguem a Jesus. Não têm relacionamento pessoal com Jesus. Vivem distantes. Que Deus abençoe, para que haja conversão entre nós, para que haja conversão na nossa casa, para que haja conversão na nossa vida. Que Deus abençoe para que haja conversão na nossa vizinhança, para que haja conversão na nossa família, nos nossos parentes. Deus abençoe. Devemos orar por isso e desejar isto e nos pôr nas mãos de Deus para que Deus nos use para isso. Consagre a Deus suas habilidades. Consagre a Deus sua vida, para que Deus te use, para que a sua voz seja ouvida de alguma maneira. Amém, queridos? Vamos orar por isso? Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor alcançou a minha vida com a tua graça. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos viu doentes e o Senhor nos alcançou com a sua graça, nos curando, nos libertando, nos perdoando.
Obrigado pelo teu grande amor por nós, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo agir do Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Obrigado a Deus porque o Senhor veio para alcançar o perdido, para salvar o perdido. Obrigado porque o Senhor nos alcançou onde estávamos, cegos, sem entendimento espiritual, das trevas. Senhor, se não for pelo agir do Espírito Santo, nada acontece, Pai. Por isso, Pai, oramos pela mensagem pregada por cada um de nós, anunciada por cada um de nós. Seja no abrir da boca, seja nas atitudes, no testemunho. Pai, oramos para que o Senhor traga unção sobre nós, para que por onde passarmos, ó Deus, o Evangelho passe conosco. E o nosso testemunho, Senhor, de alguma maneira, atraia a atenção de outros, incomode o coração de outros. Ó Deus, usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, e age na nossa casa, age na nossa família, age, Senhor, na nossa vizinhança. Pai, mexa, Senhor, com as estruturas espirituais ao nosso redor, Senhor, e promova milagres na vida de pessoas, assim como o Senhor fez na vida de Mateus, assim como o Senhor tem feito na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos louvar a Deus com esse último louvor.